Ok, bom dia a todos. Vamos dar início à reunião clínica da disciplina de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina. Bom dia aos nossos neuronautas, lembrando que hoje é a nossa última reunião do ano. Então nós vamos começar com 2 casos, inicialmente com o grupo de coluna, que será apresentado pelo Dr. Vinícius, que é integrante do grupo de coluna. Dr. Vinícius. Bom dia a todos. Vamos dar início ao caso paciente MSFB, feminino, 13 anos, natural e procedente de São Paulo, paciente católico e estudante. A queixa dela foi de uma escoliose há 3 anos, a queixa dela e da mãe que era acompanhante. Então, as duas relatavam que mais ou menos em torno dos 10 anos, ou seja, 3 anos antes, ela passou a notar uma assimetria da coluna que teve acentuação importante nos últimos meses. Então, uma queixa bastante simples e associado nos últimos meses uma dor torácica também de moderada intensidade, sem outras queixas. Paciente de interrogatório complementar, ela negava o uso de medicação, cirurgia prévia ou queixas de outros aparelhos, e o que importa aqui na doença dela, ela teve uma menarca aos 11 anos e o crescimento de 7 a 8 centímetros no último ano, que significa que ela estava passando pelo estirão do crescimento. O exame físico geral dela tinha alterações da parte abdominal, cardiológica, pulmonar, porém ela, no exame na ectoscopia, ela tinha uma escoliose direita convexa, o equilíbrio coronal e sagital preservado e uma assimetria do triângulo de Talhe, como a gente vai ver nas fotos. E o teste de Adams também com uma giba dorsal torácica à direita. Exame neurológico estritamente normal. Então essa aqui é a paciente. Aos 13 anos, ela apresentava-se então com uma escoliose direita convexa, uma assimetria do triângulo de Talhe, né? Porém, se a gente traçar uma linha de C7 até a linha sacral média, ela estava com o equilíbrio coronal preservado. E aqui, para a gente ver o equilíbrio sagital, o paciente também totalmente equilibrado. No teste de Adams, a gente observa que ela já tinha uma giba importante à direita, né? Uma giba bastante saliente. Então, a hipótese diagnóstica, quadro sindrômico de uma escoliose, topográfico colunatórico-lombar e etiológico, foi pela investigação, pela análise da paciente evolução, uma escoliose idiopática do adolescente. Porque como é que você chegou a esse diagnóstico etiológico, que é uma escoliose idiopática? Como é que não pode ser um tumor, não pode ser um cisto, não pode ser uma medula ancorada? É mais pela... Por exame físico, como é que você chegou? É mais pela progressão da doença, né? Que é uma doença que progrediu bastante no estirão do crescimento. Então ela tinha já, aos 10 anos foi notado que ela já tinha essa escoliose, uma certa simetria de ombros. Porém, nos últimos meses, que foi quando ela teve esse estirão, que foi nos últimos 12 meses, a mãe relatou que foi bastante importante essa progressão. E aí, dentre essas causas, né, que a gente pode pensar de todos os tipos de escoliose, a escoliose idiopática ela é disparada a principal causa, sendo que as outras causas geralmente têm algum outro fator que chama atenção. Algum déficit neurológico, alguma alteração de reflexos, etc. Como ela tinha um exame estritamente normal, então a hipótese de escoliose idiopática ela se faz mandatória. Okay. Então, a avaliação em novembro de 2011, a avaliação com imagem, a gente observa que ela tinha essa escoliose importante, uma escoliose de 54 graus, uma curva compensatória de 28 graus discreta, e no sideband, né, inclinação do tronco, a gente observa que praticamente retificava a coluna dela. Então, isso quer dizer que ela, nessa fase, a coluna dela estava bastante móvel ainda, e que se fosse operada nesse momento, a correção seria com certeza uma correção praticamente de 0 grau, porque bastante maleável essa coluna, né? Infelizmente a gente está no Brasil, então nessa época foi indicado já a cirurgia e atualização de novos exames, né? Foi solicitado novos exames para ela, para a gente atualizar isso aí já foi em março, cerca de março, e ela retornou em julho de 2012, já com outros exames. Então, nesse período já indicado cirurgia, aguardando cirurgia, ela não estirou de crescimento. Qual conduta outra poderia ser adotada? Indicação de colete, nessa fase a gente sabe que tem alguns estudos mostram que tem algum grau de retorno positivo utilizar o colete, porém a cirurgia já era mandatória. Então,
estava aguardando a paciente ter liberação da cirurgia. Porém, ela retorna já em julho de 2012, cerca de 8 meses depois da primeira avaliação, já com um quadro completamente diferente. Então, a gente observa aqui que aquela escoliose que era totalmente equilibrada, o balanço coronal já está desequilibrado. Se a gente observar a linha sacral mediana, ela está bem não coincidente com a linha de prumo, né? A linha vertical de prumo. E a gente observa também uma piora importante da giba dorsal. Pus uma comparação aqui. E a radiografia que ela trouxe, uma radiografia que mostra uma piora bastante importante em relação àquela radiografia inicial. Já agora com 69 graus, uma rotação maior das vértebras apicais. E no sideband, a gente observa que aquela correção que tinha, que era praticamente de 0 grau, ela já não é uma correção importante, ou seja, a curva tornou-se mais rígida nesse momento, uma curva de maior dificuldade de correção nesse momento. Então, por isso que a cirurgia naquele momento, quando foi indicado, já teria sido mais fácil a cirurgia dessa paciente. Então, aqui só um comparativo da minha avaliação inicial com a avaliação um pouco antes da época que ela foi operada. Então, a gente nota a piora, né? Totalmente desequilibrado o balanço coronal, ela está desviada para a direita. Aqui a inclinação da giba dela, que era de 19 graus, foi para 28 graus, então quer dizer, uma inclinação importante. Qual que é o fundamento e qual que é a importância de ver essa giba? Significa que a rotação da vértebra ela está maior, então as rotações das vértebras apicais elas são maiores. Quanto maior a rotação, maior a deformidade da costela, que acompanha a escoliose. Então aí sim conseguimos fazer a cirurgia que foi proposta naquele momento. Então o tratamento cirúrgico foi feito então uma instrumentação via posterior de T3 até L3, com utilização de monitorização eletrofisiológica, que nos dias atuais se faz obrigatória na opinião dos maiores especialistas em escoliose. Algumas informações cirúrgicas, a cirurgia durou cerca de 4 horas e meia, uma perda sanguínea intraoperatória de 700 ml, foi administrado um concentrado de hemácias no intraoperatório e no pós-operatório ela estava com um HB um pouco baixo, estava em torno de 8, foi solicitado fazer mais hemácias para ela, concentrados, porém ela fez uma hemólise pós-transfusional e acabou que 3 concentrados já foi suficiente para ela para observar que essa hemólise ia continuar. Então a gente interrompeu e resolveu, ela teve uma estabilidade já hemodinâmica e acabou conseguindo ir de alta no quarto pós-operatório sem outras intercorrências. Então aqui eu mostro como ficou, qual foi o alcance da cirurgia, né, a magnitude da cirurgia. A gente observa que de 69 graus conseguimos passar aí para em torno de 19 graus. Quando a gente fala de cirurgia de deformidade, olhar o exame é bastante interessante, é legal, obviamente, mas o que mais importa realmente é o paciente, né? Como ela ficou e a satisfação dela. Então aqui a gente observa ela já com 2 meses de evolução pós-operatória, bastante retificada. A gente observa um pouco de assimetria ainda escapular, que isso é consequente àquela deformidade costal, ou seja, a deformidade das costelas dela, que acompanham as vértebras apicais. E isso, como ela está em fase de crescimento ainda, tende a ter algum grau de melhora. Porém, uma melhora maior seria necessário fazer uma intervenção cirúrgica nessas costelas que acho que não vale a pena e a paciente e a mãe não optaram por isso. A gente observa uma comparação aqui com o status pré-operatório. Então, vê que realmente foi uma melhora bastante importante. Já um equilíbrio de ombros, um equilíbrio dos quadris, etc. E o principal, né, que é uma coisa que a gente, conversando com a paciente, só ao entrar a gente já vê a melhora dela, a paciente já com o cabelo diferente, já maquiada, totalmente a parte de autoestima melhorada, né? Então isso é um fator bastante importante relacionado à cirurgia de deformidade, cirurgia de escoliose, porque essa doença ela comete principalmente pacientes do sexo feminino. Então isso tem uma grande importância. Então vou falar um pouco de escoliose idiopática. A escoliose por si só é um desvio lateral da coluna,
ou deformidade no plano coronal. Porém, hoje em dia, a gente entende a escoliose como sendo uma deformidade não só no plano coronal, mas nos 3 planos. No plano axial, porque ela tem uma rotação das vértebras. No plano sagital, porque muitas vezes tem alteração, a paciente tem geralmente uma hipocifose. E também, obviamente, no plano coronal, que é a sua definição. A etiopatogenia, a gente trata, então, escoliose idiopática, escoliose neuromuscular, escoliose congênita e outros tipos de escoliose aí que seriam diversos, né? A escoliose neuromuscular, eu apresentei recentemente um caso, então participam dessa doença diversos outros tipos de patologia, como as causas neurológicas, paralisia cerebral, mielomeningocele, entre outros, musculares, as distrofias musculares principalmente, escoliose congênita relacionadas então às deformidades congênitas das vértebras, né, as hemivértebras, fusão de vértebras, etc. E outros casos aí seriam casos diversos, até a dor pode causar um tipo de escoliose, a dor lombar, né? Então, a etiologia da escoliose idiopática. Sendo ela idiopática, né, obviamente não tem ainda uma causa definida, porém, os estudos eles começam a demonstrar que alguns fatores acabam influenciando nessa doença. Fatores genéticos, né, têm algum grau de importância, alteração em um único gene, de um padrão mendeliano. A melatonina, foi observada uma queda noturna em torno de 35% para pacientes que estão na progressão da escoliose, ou seja, se a gente fosse dosar nessa paciente a melatonina, ela que veio numa progressão em 8 meses de mais de 10 graus de curvatura, com certeza ela cairia dentro dessa estatística aqui. E o tecido, em relação ao tecido conectivo, anomalias da fibra muscular do tipo 1 também foram detectadas. A epidemiologia, a gente classifica a escoliose idiopática em infantil para pacientes com 0 a 3 anos, pacientes com 4 a 9 anos seria a escoliose juvenil, e a partir aí então dos 9 anos, na verdade 9 a 10 anos, a escoliose do adolescente, que ela vai até a maturidade. O predomínio é bastante amplo nas mulheres, cerca aí de 3 a 4 para 1, e a gente sabe que existe um erro potencial de classificação, porque muitas vezes há uma diferença nas idades entre o surgimento e a idade do diagnóstico. Então, às vezes a gente classifica como uma escoliose adolescente, mas muitas vezes ela já começou na idade juvenil. As generalidades em relação à escoliose idiopática, fator importante que as curvas torácicas longas, então as curvas que acometem praticamente só o tórax, elas podem causar uma doença pulmonar restritiva, isso é bastante importante. Então, um dos indicadores de cirurgia, a gente tem que levar em consideração curva muito longa, curva muito aguda, né, magnitude muito ampla para as doenças pulmonares restritivas. A mortalidade é aumentada nas formas infantil e juvenil, porém, pacientes com escoliose idiopática do adolescente não têm uma mortalidade diferente da população normal. A presença de dor nas costas, né, o back pain é em torno de 1/3 dos pacientes têm algum tipo de dor, sendo que pacientes que não foram operados na fase adulta, elas apresentam cerca de 77% de pacientes com dor em relação a 37% dos controles. Então, a gente sabe que no futuro, pacientes não tratados têm uma maior predisposição a vir a desenvolver dor, provavelmente aí já associado aos fatores degenerativos, né? Alguns termos e conceitos importantes quando a gente trata de escoliose: curvas estruturadas e não estruturadas. Então, curvas estruturadas são aquelas curvas que têm algum grau de rigidez. A curva maior, ela é sempre estruturada. A curva não estruturada, ela é geralmente a curva compensatória não estruturada. As curvaturas menores geralmente são não estruturadas. Porém, a gente aplica sempre critérios de estruturação para avaliar se essa curva, que é uma curva compensatória, ela é ou não é estruturada. Qual que é a importância dela ser estruturada ou não? É justamente aquilo que eu mostrei. A curvatura estruturada, ela é mais difícil de ser corrigida, né, com a cirurgia. Então, o critério de estruturação é quando a gente faz o side bend, a inclinação do tronco lateralmente, a gente observa que o ângulo de Cobb ele é maior
ou igual a 25 graus. A gente considera que essa curvatura seria estruturada. Outros termos importantes, então a gente sempre tem que avaliar a linha sacral mediana, a linha de prumo, que vai de C7 até embaixo, para a gente ver o equilíbrio da escoliose, equilíbrio no caso coronal. Vértebra terminal é aquela vértebra, são as duas vértebras da ponta da curvatura, a vértebra proximal terminal e a distal terminal. E a vértebra neutra é aquela vértebra que já não tem nenhum grau de rotação, ou seja, aquela vértebra que no plano axial ela se encontra no neutra. Em relação à evolução, então quais são os fatores que a gente considera importante para saber se aquele paciente tem uma tendência maior a desenvolver a escoliose de uma forma mais acelerada, né? Então os principais fatores para a progressão são o ângulo de Cobb, ou seja, quanto maior é o ângulo de Cobb, maior é a taxa de progressão. Então a gente sabe que curvaturas aí em torno de 30, 35 graus têm uma progressão anual cerca de 0,4 graus por ano, e outras curvaturas de 60 graus têm uma predisposição de até 1 grau por ano. Então o ângulo de Cobb é bastante importante. Talvez seja o fator mais importante, que é o que a gente observou na nossa paciente. Um grau de maturidade, como a gente observou na nossa paciente, que ela tinha uma imaturidade óssea importante, estava no estirão de crescimento com uma curvatura já acentuada. Então isso favoreceu ela ter praticamente um ganho de 10 graus em menos de um ano. Os marcadores de maturidade na avaliação são o sinal de Richter, como a gente observa aqui. A progressão ela vem de lateral para medial. A graduação de Turner, como a gente observa nesse quadro. A menarca, né, é bastante importante saber quando é a menarca, que a gente sabe que a partir da menarca a menina vai crescer pelo menos aí 6 meses ainda, ela tem de crescimento. E o fechamento da cartilagem trirradiada do quadril. As alterações espirométricas, elas começam a aparecer a partir de 60 graus, e a gente sabe que quando a escoliose atinge cerca de 100 graus, que é bastante raro na escoliose idiopática, né, pode causar uma doença pulmonar restritiva. A classificação mais utilizada para fins aí de publicação de trabalhos, etc., é a classificação de Lenk. Alguns serviços, grandes serviços do mundo, acabam que não utilizam nem a classificação de Lenk para indicar cirurgia ou para propor cirurgia, mas para fazer a descrição dessa doença para outros serviços, ou seja, quando vai ser feita uma publicação, ela é bastante utilizada. Então, os tipos de 1 a 4 são relacionados às curvaturas torácicas, 5 e 6 para as curvaturas tóraco-lombares. É utilizado ainda, além do tipo de curvatura, dois tipos de modificadores, que é o modificador lombar, ou seja, se o equilíbrio coronal está preservado ou não. Então, o tipo A, quando tem a linha sacral média, ela está entre os pedículos, B, quando toca o pedículo, e C, quando ela está fora do pedículo. E um outro modificador, que é o modificador torácico sagital, para saber se o paciente tem uma hipocifose, uma cifose normal, que é em torno de 10 a 40 graus, uma cifose maior de 40 graus. Então aqui, nessa paciente, por exemplo, um paciente que curvatura torácica, então a gente vê que é um tipo 1, B, porque a linha sacral média ela toca os pedículos, e N, porque tem um equilíbrio sagital preservado, ela tem uma cifose entre 10 e 40 graus. Só um exemplo. E para finalizar, quando se indica cirurgia para escoliose idiopática, né? Porque isso é importante saber, porque cada tipo de escoliose tem uma indicação diferente. As escolioses congênitas, a gente sabe que praticamente todas elas que estão progredindo são cirúrgicas. Escolioses neuromusculares, cada doença tem uma evolução separada. E a escoliose idiopática, a indicação cirúrgica ela começa geralmente em torno de 40 graus, a partir de 40 graus em pacientes esqueleticamente imaturos, ela está indicada a cirurgia. A partir de 50 graus após a maturidade também está indicado. E a progressão da curva, apesar do uso de órteses, é um fator que também a gente pode considerar durante a indicação cirúrgica. Outro fator que muitas vezes, para quem não é especialista, não acha tão importante, mas se a deformidade ela é inaceitável para o paciente, e muitas vezes, como eu falei, essa paciente é do sexo feminino, pacientes
bonitas, altas geralmente, e que têm muito problema de autoestima, problemas psicológicos, a gente tem que considerar esse fator também como sendo uma queixa importante. Essa queixa geralmente está relacionada com a giba. Quanto maior a giba, maior é a deformidade, menor é o grau de aceitação por parte da paciente. Desvio do tronco, como tinha essa doente, um desvio do tronco importante, e descompensação sagital ou coronal. A descompensação sagital ela é menos frequente, geralmente o paciente tem uma hipocifose, mas isso não interfere tanto no dia a dia do paciente, porém a descompensação coronal é o que mais chama a atenção. Basicamente é isso. Doutor Samuel, já. Eu acho que o tema é bem interessante, né? Acho que à medida que essa área de coluna se desenvolveu mais, os neurocirurgiões têm lidado mais com isso, não todos. Então, acho que existem algumas questões que eu gostaria que você comentasse de uma forma estendesse um pouquinho. A primeira delas seria a seguinte: em que situações que você vai tomar medidas clínicas para tratar esse tipo de escoliose? E quais seriam essas medidas clínicas, né? Em que situação nós vamos considerar o tratamento clínico e o que seria o tratamento clínico no paciente jovem com escoliose idiopática? A segunda questão é a seguinte: quando você falou sobre a questão da estruturação ou não, você falou sobre evolução lenta de alguns graus ao longo dos anos. E esse teu caso é um caso que chama muito atenção, porque em 8 meses ela teve uma piora bastante evidente. Quer dizer, esse teu caso é diferente da maioria, ou isso é uma eventualidade que, se você deixa escapar, vai acontecer com frequência? E a terceira questão é a questão da monitorização neurofisiológica que foi feita no caso. Quer dizer, qual que é o racional dessa monitorização, na medida que o teu objetivo é corrigir a deformidade? Então, você está lá corrigindo a deformidade, imagino que sejam feitos potenciais sensitivo-motores, eles começam a se alterar. Então, qual que é a filosofia dentro dessa monitorização e quais os recursos que você pode usar? Então, você está lá fazendo seu procedimento, você começa a ver potenciais alterados, você para o procedimento, você descomprime em algum segmento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da dinâmica da monitorização fisiológica durante uma cirurgia dessa. Bom, em relação ao tratamento clínico, quando que a gente indica o tratamento clínico? O tratamento clínico ele vale, e a gente considera isso, o uso de coletes, o uso de órteses para pacientes que estão em progressão e na fase ainda de imaturidade óssea. Aí vale a pena fazer o uso de colete. Esse colete, ele visa muito mais tentar parar a progressão do que reverter a escoliose que já foi adquirida. Ou seja, para pacientes que chegam no consultório em torno de 30 graus, você, obviamente, e está ainda na fase de crescimento, vai indicar um colete para um uso de órtese. Medidas fisioterápicas podem não tem ocupar esse espaço ou não? Não. Para fins de estabilização ou de melhora, não tem comprovação científica que melhore. Obviamente que é importante, a gente não contraindica de forma nenhuma atividade física nem atividade fisioterápica, porque elas mantêm o tônus muscular, e isso até para uma eventual cirurgia no futuro vale a pena, ou mesmo que ela não seja operada. Então é importante ter uma musculatura axial preservada. Para pacientes já na maturidade esquelética, se ele parou de crescer e tem uma curvatura menor aí do que 45 graus, é um paciente que geralmente não vai precisar de cirurgia. A gente só vai indicar cirurgia se realmente for para o paciente for uma deformidade inaceitável. E tem que ser muito bem discutido com ele e com a família, né? Caso contrário, não há necessidade de indicar cirurgia, tá? Então, pacientes acima aí de 45 graus, a gente considera a cirurgia como uma hipótese de primeira escolha. Menos do que isso, ele tende a progressão muito lenta, então não vale a pena fazer a cirurgia, a não ser que o paciente se queixe muito disso, tá? A questão é se o caso teve uma evolução excepcional do ponto de vista de piora, ou se isso acontece. Não é tão excepcional. Isso é relativamente frequente, principalmente em pacientes que têm um estirão de crescimento muito alto. Essa moça ela está com 14 anos agora e ela tem 1,77 m. Então ela é uma moça relativamente alta. Então quando o estirão de crescimento é muito grande, ou seja, em 1 ano e meio, 2 anos, ela cresce quase aí 18, 20 centímetros, a gente observa que essa progressão ela tende a ser maior realmente, tá?
E em relação à monitorização eletrofisiológica, antigamente não tinha monitorização. Então, o que era feito? O médico fazia toda a instrumentação e aí ele fazia o wake-up test. Ele acordava o paciente, mandava ele movimentar as pernas e via se tinha algum déficit. Não tendo déficit nenhum, anestesiava de novo e fechava. Se tivesse algum déficit, anestesiava de novo e tirava o que foi feito de correção. Tá? Então, hoje em dia, a gente tendo a monitorização que é praticamente ao mesmo tempo, né, ela é simultânea ao que a gente está fazendo, ela ajuda em vários pontos. Primeiro, durante a colocação de parafusos, porque a colocação de parafusos nesses casos, com a vértebra muito rodada, tem uma deformidade, o parâmetro de radiológico ele é muito ruim. Então a gente não faz a colocação de parafusos com a radioscopia. A gente faz a colocação de parafusos pela técnica à mão livre. Então a anatomia é a mais importante. Só que eventualmente pode ter algum tipo de entrada do parafuso medial, e isso aí pode aparecer na monitorização. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que durante a correção, se houver qualquer alteração do potencial somatossensitivo, a pessoa que está monitorizando vai te comunicar e você já desfaz aquela correção. Isso é uma coisa bastante importante. Para escoliose, a gente sabe que a frequência de alterações neurológicas ela é muito baixa, né, durante a correção. Mas para a cifose, ela é mais grave ainda. A chance é uma chance maior. Em torno aí de 8% dos casos podem desenvolver algum grau de instabilidade neurológica se corrigido muito. Entendeu? Então, essa é a importância da monitorização. Vinícius, tem uma série de perguntas, ainda mais que isso envolve o grupo pediátrico. E você mostra aqui que você fez uma instrumentação muito grande. Quer dizer, eu não contei no seu caso em particular quantos parafusos. L3. Isso deu quantos parafusos? Deu 26 parafusos. Então, a gente sabe que essa instrumentação em crianças pequenas, né, e considerar 13 anos ainda uma criança pequena, isso vai sair em algum momento. Essa haste vai quebrar, esses parafusos vão soltar, né? Então, além dessa colocação metálica, essa fixação metálica, que mais é usado? Isso é a primeira pergunta que eu gostaria. Quer dizer, que mais que você usa para estabilizar essa coluna, além disso que você mostrou que são essas hastes, né? O grau que você consegue, quer dizer, você acaba levando a uma diminuição importante da mobilidade dessa coluna. Como é que esses pacientes aceitam isso? E qual que seria a idade mínima para você corrigir uma escoliose? Porque, nesse caso em particular, ela é idiopática, mas nós temos vários casos de crianças com hemivértebra que acabam desenvolvendo uma escoliose importante. Então, qual que seria a idade mínima para você pensar numa correção? Tá. Em relação à aceitação do paciente, a mobilidade da coluna torácica ela já realmente não é muito grande, então ela não queixa em relação a isso. Então, quanto menos você puder estender a fixação para a região lombar, aí menos o paciente vai notar. Esses pacientes, eles acabam aí tendo uma vida completamente normal e voltando, inclusive, a praticar atividades físicas, inclusive jogar handebol, jogar voleibol, entre outras atividades. Então, interfere alguma coisa? Obviamente que interfere, mas não interfere a ponto de limitar esse paciente durante as atividades dele, seja no futuro profissional ou de atividade física. Isso não interfere realmente. Tá? Principalmente se a gente deixar livre as vértebras L4, L5 e S1, que é o maior amplitude de mobilidade para o paciente, que mais importa. Tá? Qual que foi a outra pergunta do senhor? Idade mínima que você pode fazer isso. Então, a idade mínima, quanto mais você puder postergar essa cirurgia, é o ideal. Isso a gente sabe. Se a gente puder postergar a cirurgia até o fim da maturidade óssea, é melhor. Num caso que tem uma progressão grande e que a paciente já está chegando no fim, a gente vê que ela cresceu, vê pela taxa de crescimento, pela escala de Turner, que ela já está entrando no final do fechamento das epífises dela, esse é o momento que a gente vai intervir. Tá? Casos que são muito precoces, que desenvolve aquela escoliose muito precoce, hoje em dia a gente tem alguns métodos cirúrgicos que são dinâmicos, ou seja, a gente consegue colocar um instrumental no paciente e tentar ir distraindo à medida que o paciente for crescendo, para daí que no futuro a gente possa fazer uma estabilização completa.
E a outra Esse pergunta... é o sistema... O Vepter é um sistema, né? que se utiliza, isso. A gente usa muito em pós-mielomeningocele, Exatamente. escoliose mielomeningocele de crianças Exatamente. pequenas. E a outra pergunta do senhor em relação à estabilidade, a fratura de instrumental, ela acontece se não houver fusão óssea. Então, obviamente, se não houver fusão óssea, ela vai fraturar. Então, o conceito que a gente tem hoje em dia é que deve-se fazer uma grande exposição óssea e enxertia, de preferência com osso autólogo. Então, eu tiro todos os espinhosos, decortico todas as lâminas e jogo um enxerto ósseo por cima ali daquela região. Então, aquilo faz um bloco ósseo que provavelmente a haste não vai fraturar. Não depende da haste. Não depende da haste depois. São crianças, né? Crianças que a gente sabe que tem uma alta taxa de fusão, elas fundem bem depois a parte óssea, então geralmente não tem problema em relação a isso. Vinícius, nós temos uma questão online da doutora Ana Lúcia, e ela quer saber se há alguma alteração plantar, pé cavo, etc., acompanhando esse tipo de escoliose. Quer dizer, a gente sabe que outras escolioses, que tem outra medula ancorada, tumores, você pode ter um pé cavo, coisa desse tipo, alteração de tamanho de pé e tudo. Mas no caso dessa escoliose idiopática, você vê alteração no pé? Então, nesse caso, realmente, se você observar qualquer tipo de alteração nesse sentido, vale a pena fazer a investigação, é obrigatória a investigação com ressonância. Obviamente que o paciente pode ter uma escoliose idiopática e ter um pé cavo, né? Sei. Mesmo porque a pessoa normal pode ter um pé cavo e não ter nenhum outro tipo de doença. Então, mas ela é um sinal para você aprofundar mais a sua investigação. Mas não está relacionado, não tem nenhuma relação. É apenas um sinal para a gente aprofundar a investigação. Respondido, doutora Ana Lúcia, agradecemos muito a sua pergunta ao vivo aqui para a nossa reunião. Agora, doutor Eduardo, queria fazer um comentário? Pois não, doutor Só Eduardo. para fazendo um gancho com a pergunta do professor, a gente sabe que essas escolioses torácicas principais isoladas, além que a gente tem uma opção técnica, que essas são as mais comuns, a gente tem uma opção técnica de fazer via anterior, justamente para tentar preservar alguns segmentos, né? Quando a gente vai conseguir preservar 2 ou mais segmentos, é uma opção, em vez de fazer via posterior, fazer via anterior. Nesse caso, a gente viu de uma forma rápida, não sei se seria uma possibilidade para esse caso, a gente, ao invés de fazer via posterior de até L3, de repente só instrumentar a curva, se isso ia poupar 2 segmentos. Talvez... Sem dúvida, isso é uma opção bastante importante. O professor Harms, que é o meu mentor intelectual da cirurgia da coluna, ele foi uma das pessoas que desenvolveu essa técnica, né, da toracotomia e fazer a instrumentação via lateral, anterior lateral. Sem dúvida é uma técnica utilizada. Porém, isso aí a gente propõe e fala até para o paciente. E muitas vezes, como é uma cirurgia que merece alguns cuidados maiores, porque é uma cirurgia que você tem que fazer uma toracotomia, geralmente tem que ser acompanhada com um cirurgião torácico, aí acaba que a gente não tem a rotina de fazer e tem a preferência por fazer a técnica pela via posterior. Mas não há dúvida que é uma técnica utilizada, sim, e que tem a sua indicação precisa nesse caso aí. E outro comentário até para os residentes, além dessas curvas de progressão mais rápida, que às vezes exigem investigação, ou estigmas como o pé, alterações neurológicas que o Vinícius citou, outra alteração que a gente sempre tem que olhar é a curvatura torácica, né? As curvaturas torácicas para o lado esquerdo sempre devem ser investigadas pensando em causas secundárias também. E estigmas cutâneos, né? Para ver se não tem nenhum disrafismo oculto. Nós vamos agradecer o grupo de coluna por essa colocação, mostrando um pouco o resgate da neurocirurgia para o tratamento dessa doença, da escoliose, no ponto de vista neurocirúrgico, que será deixado um pouco para outras especialidades, né?